Olá, uma vez mais, vamos apresentar um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o suicídio, um tema áspero para tratar, porém necessário. Nós vamos tocar nesse tema então, porque vamos recordar das leis que regem o universo, não há como escapar, não. Para nós, os espíritos imortais, racionais, causa e efeito é uma norma irrefutável na criação de Deus, ou da criação de Deus. Nós somos todos aquilo que fizemos de nós, em pensamentos, palavras e atitudes. Não há como ser diferente disso, uma vez que Deus nos atribuiu o livre-arbítrio e criamos ou não em Deus, na sua justiça, as leis divinas elas vigoram sempre. Assim, iniciando a temática, a vida que temos ela é a que elegemos para nós. Numa mesma vida, nós vivemos provas, expiações e também dificuldades próprias às conquistas necessárias ao nosso aperfeiçoamento pessoal, ao nosso amadurecimento e que nada tem naturalmente a ver com provas e nem com expiações. Fazendo uma metáfora, o sujeito quer construir uma casa, ele tem que arrumar recursos para o pagamento do engenheiro, da mão de obra e para a aquisição de materiais. E entre o tempo em que ele teve vontade de construir a casa, deu início ao seu projeto e o dia em que ele estará habitando nela, existe um lastro de tempo no qual ele enfrentará muitas dificuldades que vão amadurecê-lo naturalmente, enfrentando-as para conquistar o objeto do seu desejo, que é a construção da casa. Isso nada tem a ver, nem com prova, nem com expiação, né? Mas por vezes essas dificuldades todas, das provas, das expiações, e do trabalho necessário ao aperfeiçoamento, ao amadurecimento moral da criatura, muitas vezes o sujeito pensa que isso não vai acabar nunca, que a dificuldade não vai acabar nunca, se enfraquece e bem por isso comete naturalmente, se entrega naturalmente ao suicídio como uma porta de escape dessas dificuldades. Os que temem as dificuldades e são débeis, portanto, eles se entregam a atos violentos contra seu próprio corpo, abrindo feridas nesse instrumento divino, como se estivesse assim, meio que na marra, abrindo uma porta para a libertação da vida difícil que levam, iludidos quiçá, com além-túmulo, e como diria a minha querida amiga Milene, que lê do engano comete esse sujeito. A morte violenta, ela mata o corpo, claro que mata o corpo físico, e traumatiza, porém, o corpo perispiritual, que também é matéria, invisível aos olhos humanos, mas é matéria rarefeita. O espírito que é imortal e não é matéria, permanece vivo, portando agora no mundo espiritual um corpo estrupiado, chaga viva e dorida, que acrescentou as dificuldades que já enfrentava na vida física, porque elas não se resolveram com o suicídio. E as chagas, então, permanecem com a criatura que, surpreso, porque não morreu, especialmente os que não acreditam na vida pós-morte, vê suas preocupações e cuidados prosseguirem mais tenazes do que nunca. O sujeito visualiza a sua família enfrentando as dificuldades das quais ele abriu mão de resolver, deixou de ser uma peça importante, quiçá um pai de família, uma mãe de família, para direcionar os seus familiares, vê que eles enfrentam sozinhos, e isso é muito doído, muito doído. O suicida, com o tempo, dizem os espíritos, ele é tomado pelo arrependimento e pelo remorso, porque descobriu que continua ligado aos problemas que o fizeram cometer tal insanidade, conforme eu acabei de dizer. Permanecem ligados fluidicamente ao corpo físico, que se decompõe no túmulo, cuja energia vital, ainda estoante, são desde logo vampirizadas pelos espíritos ignorantes e próximos da materialidade, que sugam aquela energia e que o fazem sentir-se devorado. E devorado inclusive pelos vermes e ratazanas que consomem o seu corpo de forma natural e sente todas essas dores. Sente as dores da cremação, sente essas dores sem poder fazer nada, né? Sente as dores da cremação quando for cremado o seu corpo. Sente as dores dos seus parentes e amigos inconformados, surpresos,
que o alcançam como adagas no peito, adagas ardentes no peito, e assim passará pelo tempo que ainda restava na vida física. Agora também perseguido pelos espíritos maus, ou pelos maus espíritos, maus temporariamente, que o acusam de covarde e suicida o tempo todo. Isso vai acontecer para aquela pessoa que cometer suicídio, que infringir a lei divina. Mas passado esse tempo, ele despertará pela ajuda dos outros filhos de Deus. André Luiz narra isso, né? Os espíritos socorristas que o levarão para postos de socorro, para hospitais, para o alívio físico perispiritual, porque, repito, perispírito é matéria, e psicológico também. Irá, no futuro, para as escolas de esclarecimento, para os locais de trabalho, e será, bem mais adiante, guindado para novas reencarnações, nas quais ainda conviverá com os problemas antigos, sob outras formas, acrescidos agora das consequências do ato suicida recente. O Chico Xavier costuma dizer que um sujeito que dá um tiro no crânio nasce, em algumas encarnações depois, algumas reencarnações posteriores, na condição de pessoas com dificuldade de cognição, deformidades no crânio, surdez, mudez, cegueira, ausência de olfato, até que essas células perispirituais sejam reconstituídos nas múltiplas reencarnações e ele volte a ter novamente um corpo físico no qual ele possa manifestar a sua lucidez e empenhar o seu trabalho, dessa vez em ser vitorioso. Se você é espírita, você que está me ouvindo, o vídeo é para os espíritas, né? Se você é espírita e tem dúvidas disso, consulte aí os depoimentos dos suicidas lá no livro chamado O Céu e o Inferno, que é a obra básica do trabalho de hoje. Faz parte da codificação espírita feita por Allan Kardec, ditada pelos espíritos aos médiuns e codificada por Allan Kardec. É preciso que se repita isso sempre, porque o espiritismo não é kardecista, né? Neste livro, O Céu e o Inferno, nós vamos observar que os desencarnes nunca são iguais, e eu acrescento, nem os nascimentos tampouco são iguais. Todo mundo pensa que o reencarne é como acontece lá com o livro no qual o André Luiz descreve o renascimento ou a reencarnação do Segismundo. Não é assim não, né? Mas os suicidas, porém, eles mesmo morrendo de formas e por motivações diversas, diferentes, eles têm entre si um mesmo destino mental e espiritual em razão da sintonia criminosa que desenvolveram e realizaram contra si, contrariando naturalmente a ordem das coisas determinada pela lei divina. Esse tipo de morte, o suicídio, une os suicidas entre si numa egrégora mental e espiritual que os atrai uns para os outros, formando colônias de dor, ainda que nem sempre, como está escrito lá no livro O Céu e o Inferno, que nem sempre se localizem num lugar pré-determinado, como informou Ranieri no livro chamado O Abismo, por ter ele conhecido um local no qual muitos suicidas estavam em perispírito, mentalmente e espiritualmente reunidos numa região de dor, a qual ele denominou Vale dos Suicidas. Mas existe ainda uma outra espécie de suicídio que passa desapercebida da maioria de nós e que nos traz consequências danosas para a vida atual, para a vida no plano espiritual, inclusive, e para futuras reencarnações. É o suicídio inconsciente. André Luiz também narra isso no livro Nosso Lar, Psicografia do Chico Xavier, talvez o livro mais famoso do Chico Xavier, que recomendamos a leitura, pois ele próprio, André Luiz, cometeu esse tipo de suicídio sem o saber. E recomendamos também a leitura do livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira, bem como do livro O Abismo, escrito pelo nosso irmão Ranieri. E é claro, o espírito estudioso vai cotejar a narrativa desses livros, o texto desses livros, com o conteúdo do livro O Céu e o Inferno. Muitos vão concluir que esses livros são delírios dos autores espirituais e de seus médiuns. Outros, porém, vão concluir que aquilo que está escrito no livro O Céu e o Inferno, que não determina um lugar adredemente preparado para acolher os suicidas, em nada contrariam esses livros,
porque eles afirmam que as criaturas estão ligadas mentalmente, espiritualmente. Podem estar no mesmo lugar ou não. Essa é a minha leitura desses livros e recomendo que você faça um estudo sobre eles mesmo, né? Mas o suicídio inconsciente ocorre porque a nossa vida, ou a vida de excessos, também antecipa o gasto da energia da criatura, que pelo cansaço psíquico e orgânico, vai embora, mas vai mesmo, embora da vida antes do tempo. A ambição, a ganância, a usura, a mágoa, ela tira o tempo da criatura até de se alimentar e de respirar com proveito. Elas definham e desencarnam prematuramente em razão disso. É um suicídio inconsciente. Os vícios sexuais, eles desgastam a capacidade criadora das pessoas, que em pouco tempo já não sabem mais de si. Sabe não. E se vão para o além, desavoradas e viciadas. A fuga das dificuldades pelos alcoólicos, por exemplo, e pelos demais vícios químicos, elas tiram a criatura da realidade e as colocam num mundo de ilusões, de pseudo-conforto, de pseudo-zona de conforto, fugindo das suas responsabilidades. E elas então desleixam nos cuidados com o seu corpo, como a higiene, por exemplo, alimentação, por exemplo, e esses corpos então minados pelo excesso, se esvai antes do tempo. O espírito se desliga do corpo antes do tempo. Dureza, né? A sede de poder, por exemplo, ela é muito comum nos dias de hoje, né? Ela exalta na criatura o egoísmo e o orgulho, que são os pais, por assim dizer, de todos os demais vícios que nós ainda cultivamos aqui na Terra. E elas se perdem nos desmandos, afetando os seus nervos, a circulação sanguínea, cognição, a ponto delas fazerem para si, então, infartos, AVCs, cânceres e também vão antes do tempo. Os excessos alimentares, né, os glutões, os fominhas, né? Esses também fazem iguais estragos ao corpo físico e as pessoas também partem antes do tempo pelos excessos alimentares. Mas todos esses infelizes são recebidos no mundo dos espíritos, então, como suicidas inconscientes. E eu reflito de mim para comigo mesmo, faça isso se você quiser, qual de nós, em alguma medida, não tem colaborado para ser um desses em maior ou menor grau, então, em alguma medida? Qual de nós? Nós vamos, para justificar o que acabamos de dizer quanto ao suicídio inconsciente, lembrar que todos nós reencarnamos com um quanto energético, já falei isso em algum vídeo lá para trás, do fluido vital, suficiente para a longevidade da vida física planejada desde o plano espiritual. E essa energia vai sendo reposta naturalmente pela alimentação, respiração, ingestão de água, pelo sono repousante, ao longo de toda a nossa vida. Chegando próximo ao final da vida, ao final dessa vida, o corpo, ainda que saudável, lúcido, o espírito, portador de todas as suas características funcionais, ele não mais processa os nutrientes alimentares como antes o fazia. E com o tempo, essa energia se esvai e o espírito então desencarna naturalmente, partindo a alma plácida para o mundo dos espíritos, onde ela é recebida por seus queridos amigos da pátria espiritual, parentes que desencarnaram antes dele ou aqueles que lá ficaram durante o tempo em que ele esteve reencarnado aqui na Terra, né? Então, do berço ao túmulo, é assim que ocorre, seja a vida glamurosa ou cheia de atropelos físicos, ou atropelos pelas enfermidades do corpo ou pelas ocorrências dos desequilíbrios psíquicos que a criatura desenvolva durante a sua vida ou traga consigo de outras reencarnações. Aí fica a recomendação, então, da espiritualidade, que esse quantum vital, ele deve ser tratado com economia, empregado em ações construtoras para o enfrentamento das dificuldades, preservando-se assim a longevidade natural do corpo para um maior e melhor aproveitamento do espírito nessa escola bendita
que é a vida física, nesse hospital-escola que é a Terra, para todos nós, encarnados ou desencarnados. Compartilhe aí esse nosso vídeo, bem com os demais, com seus amigos espíritas. O vídeo é sempre feito para os espíritas, é um vídeo espírita, porque esses ensinamentos nós adquirimos lá da doutrina espírita a partir dos fundamentos ou das obras fundamentais do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec, em especial do livro O Céu e o Inferno. E também pela manifestação dos espíritos suicidas, desde lá do livro O Céu e o Inferno, em outras obras da literatura espírita, no qual eles relatam a triste realidade daqueles que anteciparam voluntariamente seu retorno à pátria espiritual por terem violando, por isso, as leis do Criador. É um tema áspero, porém necessário. Como dizem os meus amigos sobre esse tema, com os quais eu já conversei, ele deve ser sempre objetivo, né? Objetivo na sua colocação. Isso nós procuramos fazer sempre com base na literatura espírita, em especial nas obras da codificação. E vamos adiante.